Uma igreja de oração é o que nós precisamos nos tornar. Queria começar pensando sobre oração numa citação de um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, que eu gosto demais. É alguém que estuda e gasta muito tempo em cima da Bíblia. A gente tem hoje muitos pregadores, muitos pastores, muitos palestrantes que a gente tem escutado e gastado tempo na internet, nas nossas vidas, mas o que a gente tem que entender é o seguinte: o cara estuda e lê e prega a palavra, e o Hernandes, o que eu gosto dele é que ele gasta tempo em cima da Bíblia, e ele explica praticamente a Bíblia, quase que versículo por versículo, e as suas mensagens são brilhantes. Ele tem uma citação que ele diz o seguinte: quando a igreja se voltar para Deus por intermédio da oração fervorosa e se voltar para o mundo para proclamar com poder a sua palavra, então essa igreja experimentará um crescimento extraordinário, pois Deus honra a oração e a palavra. Elas são alavancas do crescimento da sua igreja. A oração e a palavra. Nós temos dito e nós temos feito campanhas para que investido recursos para que a nossa igreja cresça no apego à palavra. E a gente entende que se a nossa igreja não sair desse nível básico de conhecimento de Bíblia para um nível muito mais profundo, se os membros da nossa igreja não criarem em si o gosto pelo estudo da palavra, o gosto por conhecer mais a Bíblia, o gosto por entender melhor a Bíblia, manejá-la melhor e dessa forma impactar a cidade que ela está inserida e transformar a cidade que ela está inserida, a gente entende que a gente pode fazer muito barulho, mas ele não vai ser efetivo. Porque a transformação por intermédio de uma igreja, ela tem que ser, sim, pela palavra. Isso é o que nós acreditamos. Faz parte da nossa visão, está inserido lá. Pois bem, a palavra, o estudo da palavra tem sido algo que nós cremos tanto, que nós temos investidos inclusive em recursos para isso. Contratamos o Israel está em Coimbra agora, terminando o seu doutorado, só para aumentar momentos e o conteúdo da nossa igreja em relação ao estudo da palavra. O crescer, uma faculdade de teologia, a semana teológica e assim por diante. Nós estamos investindo nisso. Mas, na citação do Hernandes, o que ele está dizendo é, se a igreja não voltar para a palavra, e eu gosto quando ele diz, a palavra, ela tem que ser, com o poder da sua palavra, voltada para o mundo entendendo aquilo que nós cremos. E nunca o mundo foi tão carente de compreensão. Eu fico impressionado, como mesmo no meio da nossa igreja, muita gente aceita tudo o que aí fora prega e relativiza a Bíblia. Relativiza porque nem entende. Nunca, talvez tenha tido a oportunidade de estudar. Mas o fato é que a Bíblia é esclarecedora. Então vamos estudá-la. Pois bem, através da Bíblia a gente vai para fora. Mas o Estevão diz que tem um outro pé, que é a oração. E a oração, ela é uma oração fervorosa. E que sem essa oração fervorosa, o organismo igreja não cresce. Interessante. Igreja, ela precisa crescer. Porque igreja é organismo. Existe uma organização. Um prédio, diretoria, estrutura, pastor, secretários e assim por diante. Existe uma organização que só existe para manter o organismo funcionando. E o organismo tem que crescer. A Bíblia prega o crescimento da igreja. Interessante. Organismo tem que crescer. Não é comum, não é natural um organismo não crescer. Da ontem, nós ficamos um períodozinho com a Aninha, filha da Rai e do Igor, netos da Isabel e do Sérgio. A Aninha é a coisa mais fofa da face da terra. Lindinha. Um bochechão,
o bochechão do Igor e a beleza da Rai. Linda, 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 linda. E ontem a gente olhava a Aninha, aquela coisinha maravilhosa. O meu desejo era que ela ficasse daquele jeitinho para o resto da vida, porque a coisa foi gostosinha. Mas não é normal um organismo ficar daquele tamanho. Ele tem que crescer. O crescimento da igreja, ele tem que ser normal. A igreja tem que crescer na sua quantidade e na sua qualidade. Como é que ela cresce? Em oração e na palavra. Interessante que isso foi vivido pela igreja primitiva, numa crise logo no início dela. E Atos 6,4, Pedro diz, olha, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Essa é a nossa função. Porque naquela época, os líderes da igreja, os apóstolos, eles estavam gastando muito tempo com a organização, com coisas administrativas, com cesta básica para viúvas. Ele dizia, olha, isso é importante, a igreja tem que fazer, faz parte do crescimento. Mas nós, os líderes, os apóstolos, nós não podemos gastar tempo com isso. A nossa principal função não deve ser essa. A nossa principal razão de ser, a nossa principal responsabilidade dentro dessa igreja não deve ser essa, a administrativa. Escolham entre nós pessoas cheias do Espírito Santo para fazerem esta tarefa. Mas nós precisamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra, porque se nós, liderança, não fizermos isso, a igreja não cresce como ela deve crescer, um organismo saudável. Porque um organismo saudável, que é a igreja, o main core dela, o drive, o principal objetivo, tem que ser a oração e a palavra. Tem que ser oração e a palavra. Seus líderes, eles têm que estar mergulhados na responsabilidade da oração e da palavra. Eles têm que estar livres para isso. Porque a igreja, ela tem que ser encharcada por isso. Pois bem, se essa é a nossa visão, essa é a nossa preocupação, eu queria pensar com vocês como é que deve ser a nossa oração. Ou 4 orações que Deus responde. E aí eu te convido a pegar uma caneta e um papel e anotar em qualquer lugar, na mão. Tem um médico amigo meu que ele tem um palm top, tudo ele anota na mão, mas não falha nada, é impressionante, mas tudo ele vai anotando aqui assim, ó. Ele cumpre a tarefa, ele apaga e anota de novo. Não vou falar porque o Dr. Rodrigo é muito meu amigo e às vezes eu me envergonho de entregar as pessoas, mas tudo anota. Então pega um papel, pega o seu celular, e vamos anotar quais são as orações que Deus responde. Porque eu garanto para você que você gostaria de ser eficiente nas suas orações. Você diz, André, vou falar um negócio para você. E eu vou dizer por quê. Me impressiona no momento de ajustar o foco, quando eu peço, gente, vamos orar. Igreja, levante para orar por aquele que está precisando de oração. E às vezes eu tenho que ficar pedindo, está faltando um aqui. Está faltando um aqui. Está faltando um aqui. Oração deveria ser algo tão prazeroso para nós, que a gente deveria sair no tapa. Deixa que eu oro. Paf, não, eu que oro. Puf, não, deixa que eu oro. Tá. Porque eu vejo Deus respondendo as minhas orações, e porque eu vejo Deus respondendo as minhas orações, o que eu mais quero é orar por alguém e ver Deus respondendo as orações naquela vida. E a impressão que eu tenho é que há uma frustração geral, porque as nossas orações não são respondidas. Mesmo porque a prática das nossas orações se resume em algumas. A oração antes da refeição, e é quase que uma reza, no sentido de repetição, porque aquilo que você orou anteontem foi aquilo que você orou ontem, e provavelmente foi aquilo que você orou hoje, e será aquilo que você orará amanhã. Fulano, ora pela gente pela refeição. Senhor, muito obrigado por essa refeição.
ela é prova do seu amor e do seu cuidado para conosco, em nome de Jesus, amém. Fulano, ora para a gente por essa refeição amanhã. Senhor, muito obrigado por essa refeição, ela é prova do seu amor e do seu cuidado para conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. Fulano, você pode orar por essa refeição ontem? Posso. Senhor, muito obrigado por essa refeição, ela é prova do seu amor e do seu cuidado para conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. É um negócio automático, onde a gente não tem nem prazer naquilo que Deus está nos dando. Senhor, muito obrigado por esse chuchu. Talvez esse seja o único momento que a gente agradeça, porque o chuchu não tem graça. Então você pelo menos põe graça na oração. Obrigado, Senhor, por esse chuchu. Obrigado por esse tomate. Mas a gente agradece. A gente está vendo, a gente está enxergando, a gente está vibrando com aquilo que Deus está nos dando. Pois bem, quais são as 4 orações que Deus nos responde? Eu comecei lendo o livro de Tiago, no primeiro capítulo de Tiago, no momento de oração. E agora eu quero continuar lendo Tiago, Tiago capítulo 5, a partir do verso 13. E ele diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem como nós, e aí ele ilustra aquilo que ele havia acabado de ensinar. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Esse é um texto do livro de Tiago. Texto de alguém que escreveu talvez o livro mais prático. Tão prático que Lutero teve dificuldade de aceitá-lo como um livro que deveria estar na Bíblia. Porque ele não tratava tanto de teologia e teoria. Apesar de tratar de teologia, a teologia era aplicada na sua prática. Ele é extremamente prático. Você diz que tem fé? Bacana, beleza. Eu quero dizer que a fé sem obras é morta. Você prova a sua fé pelas suas teorias, e eu provo a minha fé pelas minhas obras. Ele diz, aquele que domina a língua, esse cara é um homem perfeito. E aí ele sai ilustrando pela Bíblia, pela sua carta, situações práticas. Ele começa a sua carta fazendo um apelo de oração. Presta atenção. Se vocês estão passando por um momento difícil, de luta, esse é um presente de Deus para a vida de vocês, porque a luta vai trazer maturidade. Vocês querem passar por isso? Orem. Peçam a Deus sabedoria. E Ele vai dar sabedoria. E Ele dá alegremente para vocês. Então Ele começa a sua carta ensinando oração. E Ele termina a carta ensinando a respeito de oração. Está alguém triste? Que cante. Que ore. Está alguém feliz? Que esse alguém cante. Ele mostra o significado e a importância da oração. Ele diz que oração é algo fundamental. Obrigado. É algo fundamental na vida de um cristão. Não dá para ser cristão sem oração. Neste último texto, neste último ensino, ele 7 vezes menciona a palavra oração. Significa que um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante de das lutas da vida. Em vez de ficar amargurado, desanimado, reclamando,
ele coloca a sua causa diante de Deus e Deus responde ao seu clamor. Porque Deus não é um Deus de ficar calado. Ele se inclina para ouvir. Ele gosta de ficar sentado no seu trono, aonde o enche a atmosfera do ambiente onde ele está são os incensos queimados, que Apocalipse diz que representam as orações dos justos. Aquilo que enche a sala do trono de Deus é a oração dos justos. Ele gosta disso. Portanto, nesse parágrafo, Tiago nos encoraja a orar. E ele descreve, neste parágrafo, não é fechado em si mesmo, mas neste parágrafo, ele descreve 4 situações em que Deus responde às nossas orações. Primeira, que nós devemos orar por quem enfrenta dificuldade. Devemos orar por quem enfrenta dificuldade. Cutuca a pessoa do seu lado e pergunta assim: você está em dificuldade? Então nós devemos orar. Pergunta. Se ela respondeu, não estou em dificuldade, você vira para ela e diz assim: então eu vou ser uma dificuldade na sua vida só para você orar. Devemos orar por quem enfrenta dificuldade. Presta atenção no que o texto diz. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Nada mais do que óbvio o que o texto está falando. Está alguém que está feliz? Canta. Está alguém que está triste? Ora. Porque a Bíblia não pede para que nós possamos ter uma atividade espiritual tal que os nossos sentimentos eles sejam mascarados. Significa que no meio da tristeza eu vou sentir alegria e no meio da alegria eu vou sentir tristeza. Não, a Bíblia diz o seguinte, que a gente tem que no meio da tristeza sentir tristeza e no meio da alegria sentir alegria. Portanto, se você está feliz, que você cante. Se você está triste, que você ore. Por isso que o paralelo é que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Porque o sentimento tem que ser o sentimento óbvio. Ele não pede um mascarar de sentimento e nem uma anulação de sentimento, mas que a gente aprenda a viver o sentimento de forma adequada. O que ele diz é o seguinte: na hora do sofrimento, não reclame, ore. Não reclame, ore. Porque a nossa tendência é reclamar. Mas em vez de reclamar, o que deveríamos fazer é orar. Está alguém sofrendo, que este alguém ore. O sofrimento aqui é provado por circunstâncias adversas. A gente não sabe porque a Bíblia não diz, inclusive ela sugere que pode ser um monte de coisas. A saúde, as finanças, a família, os relacionamentos, as decepções, a profissão, seja lá o que for, a dificuldade da vida. O fato é que se você está passando por um momento de dor, de sofrimento, a sugestão é que você ore, que você gaste tempo orando e não reclamando. Em vez de reclamar contra Deus ou falar mal dos irmãos, você deveria gastar tempo orando. O texto no capítulo 5 mesmo, no verso 9, ele diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Em vez de você ficar falando mal, olha, eu estou vivendo isso porque fulano fez isso. Ô fulano casca dura, o bicho é osso duro de roer, ele devia arder no mármore do inferno, porque, pelo amor de Deus, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não levou o sujeito? Por que o Senhor não o tornou careca? Por que o Senhor não fez barrigudo? Por que o Senhor não fez São Paulino? Deus, sei lá. O fato é que o Senhor deveria transformá-lo no mais sofredor da face da terra. O que Deus está dizendo é que a gente tem que parar com esse mimimi, esse chororô, dizer que o juiz roubou. Foi legítimo. E orar. E orar. E orar. Devemos apresentar essa causa, a nossa causa a Deus em oração, pedindo sabedoria para usar essa situação para a glória de Deus. Se algum de vocês, disse Tiago logo no início, falta sabedoria,
peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Está precisando de sabedoria? Peça a Deus que tenha alegria em lhe dar sabedoria. Por isso não reclame, ore. Segunda coisa é que Deus pode mudar a situação. Deus pode mudar a situação. A oração remove o sofrimento quando essa é a vontade de Deus. Mas também a oração, ela nos dá o poder, a capacidade para enfrentar os problemas e usá-los para cumprir os propósitos de Deus. O que eu estou querendo dizer é que nem toda oração mudará as circunstâncias, mas toda oração mudará aquele que ora. Porque as circunstâncias, segundo o próprio Tiago, é um presente de Deus para nós. A circunstância nos é dada e nós vamos amadurecer nessas circunstâncias. Pedir para Deus mudar as circunstâncias é pedir para nós não nos tornarmos maduros. E isso não vai acontecer. Por isso, nem sempre Deus muda as circunstâncias. Deus pode, mas Ele vai com certeza mudar a sua vida. Paulo orou da seguinte forma: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Diz, eu tive umas revelações. Deus me fez ter visões do que aconteceria, e eu sei do futuro. Agora, eu poderia me achar o cara, metido, orgulhoso. Na verdade, eu iria me achar o cara metido e orgulhoso. Eu ia me transformar no sujeito mais pedante da face da terra. E o que Deus fez? Ele me colocou um espinho na carne, algo físico, uma doença. Mensageiro de Satanás, algo vindo da sogra. Para que eu não me tornasse metido. Diz, está vendo? Está vendo? Eu era assim. Eu estava assim. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Pois bem, o que Paulo estava dizendo é que as lutas que ele tem são coisas boas. E ele pediu para Deus mudar as lutas e Deus disse, você não entendeu? Não são as lutas que eu quero mudar, é você. Eu pus essas lutas para que você pudesse permanecer intacto, puro, santo e irrepreensível. As lutas estão aí e elas vão continuar aí. O que você precisa é da minha graça. Paulo disse, entendido isso. Obrigado. Então eu vou continuar mais me regozijando, mais alegremente nessas lutas. Deus pode até mudar as circunstâncias da sua vida, mas Deus quer lhe dar poder para suportar as circunstâncias. Lembra do exemplo do próprio Jesus? Ele clamou no Getsemane pedindo, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice. Deus disse, não, você vai beber deste cálice, mas eu vou estar com você e você vai enfrentar essa situação toda. Portanto, Deus até pode mudar as situações, mas esse não é o objetivo dele. O que a gente tem que orar é orar para que Deus mude as nossas vidas, para que mesmo que a gente continue nessas circunstâncias, é isso que importa. E por fim, Deus sempre equilibra a vida. Deus sempre equilibra a vida. Ao mesmo tempo, há pessoas que estão sofrendo e por isso elas precisam orar. E há pessoas que estão alegres e elas precisam cantar. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Significa que o cristão maduro, ele enfrenta o sofrimento e canta ao mesmo tempo.
ele enfrenta e canta. Porque ele entende o propósito do seu sofrimento. Está alguém sofrendo? Que ele ore. Está alguém alegre? Que ele cante. Porque a vida não é só feita de sofrimentos, mas a vida também é feita de alegrias. O problema é que a nossa tendência é natural nosso só enxergar desgraças. Você leu o jornal hoje? Se abriu no seu celular, no seu iPad, a página principal do Estadão, ou a página principal do UOL, e já leu. Você já viu a quantidade massiva de notícias negativas que nós recebemos por dia? Por dia. Não lembro qual foi, a Beija-Flor foi campeã do carnaval, mas recebeu subsídio de 10 milhões. Você fala, cara, até o carnaval já está sujo. Sempre foi, mas já está. Nós estamos encharcados de notícia ruim. Nós temos a tendência natural, eu e você, um apego quase que essencial da nossa vida, por aquilo que é ruim. Nós gostamos de notícias populares. Já viu a quantidade de vídeos na internet que fazem sucesso mostrando a desgraça alheia e a gente até dá risada? E alguns são muito engraçados, eu me divirto. Mas o fato é, por que a gente se diverte tanto com a desgraça alheia? Porque é natural ao homem gostar daquilo que é ruim. É natural darmos ibope para aquilo que é desgraça. É natural ficarmos olhando só aquilo que nós precisamos pedir de oração. Não está bom nisso, e eu preciso que melhore isso, eu preciso que melhore isso, e eu preciso que melhore isso. Mas a gente deveria, como cristão, mudar os óculos e começar a enxergar a vida de um prisma diferente. Deus age em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que a minha vida está encharcada do cuidado de Deus. Portanto, eu precisaria olhar para a minha vida e enxergar as coisas boas que Deus tem feito. E a partir do momento que eu começo a ver o cuidado de Deus para mim, e por mim, e comigo, e na minha vida, eu vou percebendo o quantas coisas boas Ele tem feito. Eu vou aos poucos mudando o óculos. Eu vou batalhando por deixar aquela tendência natural de enxergar o que é errado, por uma tendência espiritual, para enxergar a boa mão de Deus nas nossas vidas. Eu começo a deixar de pedir tanto e passo a louvar até mesmo naquilo que eu pediria. Porque eu começo a enxergar até mesmo as lutas como coisa boa. Então agora eu vou me alegrar ainda mais alegremente nas provações, porque eu entendi que essas provações é o presente de Deus para a minha vida, para me deixar maduro. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, a tua graça me basta. Eu não preciso pedir para o Senhor modificar mais a circunstância, porque o Senhor equilibrou. Eu tenho coisas ruins, mas eu também tenho muita coisa boa. O Senhor já fez muita coisa, o Senhor tem feito, o Senhor é o mesmo Deus de sempre. O teu cuidado sempre será por mim. E portanto eu posso agora descansar que o Senhor está no controle. Então eu passo a enxergar de forma diferente a vida. Mas entendendo que Deus sempre equilibra a vida. Então, nós precisamos orar por quem enfrenta dificuldades, mas não necessariamente orar para que Deus mude as circunstâncias, porque a circunstância às vezes é um dos maiores presentes de Deus para aquela pessoa, porque o que aquela pessoa está precisando é amadurecer. Então a nossa oração tem que ser: Deus, mude aquela pessoa. No meio de toda a luta, ensine a depender do Senhor, a enxergar as coisas boas que o Senhor tem feito por ela, equilibrar a vida entre cantar e orar, e não só
orar, 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 mas cantar e orar. Segundo pedido de oração, ou a oração que é respondida, é orar por quem está enfermo, por quem está doente. E aqui, Tiago nos ensina um tipo de oração, a oração em qual nós chamamos os presbíteros e os líderes da igreja, e nós oramos por eles. O texto diz assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu queria olhar para esse texto e distinguir 3 pessoas e a responsabilidade de cada uma dessas pessoas na oração. A tarefa do enfermo, a tarefa do presbítero, daquele quem vai orar pelo enfermo, e a tarefa de Deus nesta oração. Já aprendemos a orar numa circunstância, ou por um momento difícil, agora por aqueles que estão enfrentando situações difíceis. Agora nós vamos orar por quem está enfermo. Então, qual é a tarefa do enfermo? Primeiro, o que a Bíblia nos ensina é que nem toda doença é fruto do pecado, ou fruto de pecado. Nem toda doença é, mas existem algumas que são. Nós vivemos num corpo que sofre com o pecado. O Salmo 32 diz que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram pelos constantes gemidos. O autor do Salmo 32, Davi, diz que houve uma doença óssea nele, os ossos, houve envelhecimento de osso por causa dos gemidos, enquanto o pecado dele foi calado. Salmo 51, ele diz assim: Senhor, eu pequei contra ti somente eu fiz o que era mal. E aí ele clama: restitui em mim a alegria da salvação. A falta de alegria, uma doença emocional. E o próprio autor do Salmo 51, Davi, está dizendo: o meu pecado trouxe para mim consequências físicas e consequências emocionais. Eu estou sofrendo por causa disso. A Bíblia diz que nem todo o pecado, nem toda doença, ela é fruto do pecado. Nem toda. Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, por causa das constantes dores de estômago que você tem, então que você tome de vez em quando, ou constantemente, um copo de vinho para aliviar as dores. Significa que eu conheço um monte de amigo meu que está dando uma risadinha dizendo: ai, estou com dor de estômago. Num calor como esse, eu troco o vinho pelo chopp, mas estou com uma dor de estômago. O fato é que o que a Bíblia está ensinando é que nem toda doença é fruto do pecado, mas existem doenças. E hoje uma médica me procurou dizendo: André, eu quero que você saiba que a maior parte das doenças ela tem um start psicossomático. E esse start psicossomático muitas vezes é por culpa, e culpa em relação a Deus. Pois bem, a tarefa do enfermo é que ele entende que nem toda doença é fruto do pecado. Eu vou no médico, eu vou olhar, tem cura, não tem cura, não sei, mas eu também tenho que olhar o meu coração. Enquanto eu calei os meus pecados, disse Davi no Salmo 32, os meus ossos se envelheceram por causa dos constantes gemidos. Então eu disse: eu confessarei os meus pecados, eu não mais o encobrirei da tua face. E feliz é aquele que confessa os seus pecados e tem as suas iniquidades perdoadas. Ele reconhece. Segunda coisa, ele também reconhece a autoridade dos presbíteros da igreja. Igreja é coisa séria. Presbíteros é a liderança,
aqueles que dirigem, os pastores, a liderança da igreja. São aqueles que estão aqui e são responsáveis pela condução de uma igreja, pela saúde espiritual, emocional, pela saúde e o bem-estar da própria igreja. Ele diz, olha, eu reconheço a autoridade desse sujeito e eu quero tratar com ele o que eu estou passando. Então, chamem os presbíteros, tragam os pastores aqui, tragam a liderança, porque eu quero que eles orem por mim. E a terceira característica, que é responsabilidade do enfermo, é que ele confessa o seu pecado. Ele reconhece o pecado e ele confessa. Ele diz, olha, eu não tenho andado de acordo com Deus e o que eu quero fazer é confessar o meu pecado para Deus. Isso não quer dizer que nós presbíteros somos aqueles que vocês devem confessar pecados. Não, mas tem determinadas situações em que a Bíblia diz que vocês devem confessar o pecado. E uma delas é quando a enfermidade está instaurada ou linkada ao pecado. A segunda característica é qual é a tarefa dos presbíteros. Primeiro, eles oram pelo enfermo com imposição de mãos, e a oração da fé é que vai curar estes enfermos. A autoridade que se tem e que se carrega, se transporta numa vida de uma pessoa e diz, olha, nós vamos orar por você. E essa oração, não quer dizer que a nossa oração como igreja, como pastor, é uma oração mais forte ou não. Mas neste caso, é um caso que a Bíblia está dizendo. Os presbíteros, eles são bispos e pastores do rebanho. Eles velam pelas almas daqueles que lhe foram confiados. Eles oram com imposição de mãos num gesto de autoridade espiritual. E a oração da fé é a oração feita na plena convicção da vontade de Deus. E é assim que se faz. Segunda coisa, eles ungem o enfermo com óleo em nome do Senhor. Não é a oração que cura o enfermo, mas é a oração, não é a unção que cura o enfermo, mas é a oração da fé. Quem levanta o enfermo não é o óleo, é o Senhor. O óleo é apenas um símbolo da ação de Deus. O que o texto está dizendo é que o sujeito doente chama o presbítero em casa, o presbítero vai com o óleo lá e ele unge o enfermo. E a oração da fé feita cura o enfermo. Queria pensar em alguns desvios quanto ao ensino bíblico da unção com óleo. Primeira coisa, não é a extrema unção. A igreja romana, desde o século VII e VIII, ele criou o dogma da extrema unção com base em Tiago, nesse texto. Esse dogma foi mudado e reafirmado pelo Concílio de Vaticano II, quando se tira a expressão extrema unção e se coloca a expressão para unção dos enfermos. Mas a proposta era para encomendar a alma para a morte. Neste texto, a proposta é para encomendar para a cura. Não é para enviar para a morte. É para a cura. Então, não tem a ver com extrema unção ou unção dos enfermos. Segunda coisa, é que também não tem a ver com a posição neopentecostal. A crença de que toda doença procede do pecado e, consequentemente, é da vontade de Deus curar a todos em todas as circunstâncias. Não. Tem doenças que estão vinculadas ao pecado. E essas doenças Deus quer curar dessa forma. Mas nem todas as doenças é fruto do pecado. Olha, se você está doente porque o diabo ele está na sua vida e você precisa ser curado. Hoje a médica que me procurou pela manhã, ela disse, eu tenho pacientes que dizem, eu não vou tomar essa medicação. Eu não vou tomar essa medicação porque se eu tomar, eu aceito que o diabo tem vitória sobre mim, pois eu estou aceitando uma ajuda humana. Ela disse que a paciente chegou e disse, eu sei que o diabo não tem a vitória sobre mim nessa doença, porque Deus não quer que eu fique doente. Mas não é bem assim. Existem doenças
E essas doenças simplesmente acontecem porque nós somos humanos num corpo decaído. Que num dia Deus vai restaurar tudo isso. Mas isso não nos isenta de passar por doenças. Algumas doenças, fruto do pecado, Deus está dizendo, essas nós vamos tratar assim. A prática da unção generalizada. Pastores que ungem todas as pessoas que estão dentro da igreja, bem como objetos. Pastor, só pode vir orar e ungir a minha casa? Não posso não, porque a Bíblia não diz que eu tenho que ungir casa. Pastor, o senhor pode ungir? Comprei um carro novo, o senhor pode ungir o meu carro novo? Não posso não, porque o óleo no carro é dentro do motor, fora do motor não presta para nada. Inclusive, se você tirar o óleo do motor, ele provavelmente vai fundir. Porque a unção bíblica é a unção para os enfermos. Então, se quer me chamar para unção, é para orar por doentes. Não me chame para ungir a casa, nem o carro, a não ser que seja para pôr azeite na salada. Aí eu unjo. Salada. Mas o fato é que tem essa característica. E a prática da unção, ela era realizada por todas as pessoas. A Bíblia não dá autoridade para qualquer pessoa ungir. A Bíblia diz que tem que ser os presbíteros, os líderes da igreja. Ele traz essa responsabilidade para nós, a liderança. Está alguém doente? Que ele chame os líderes da igreja. Há uma prática generalizada de pessoas orando e ungindo, mas a Bíblia diz, não é assim. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Portanto, entendendo qual é a tarefa dos presbíteros e a questão da unção, nós olhamos para o óleo e entendemos que a prática da unção na Bíblia ela tem alguns fundamentos. Primeiro, a Bíblia diz o óleo como cosméticos. Você pode ver isso em Mateus 6,17. A Bíblia diz do óleo como remédio, em Lucas 10, 25, 37 e Isaías 1,6. O óleo como um símbolo espiritual, em Marcos 6,13, quando Jesus manda os discípulos de 2 em 2, e eles estão expulsando os demônios, e eles estão curando os enfermos e ungindo com óleo. E a Bíblia também fala do óleo como um símbolo da atuação do Espírito Santo, como 1 Samuel 16,13. Quando Davi é ungido na frente dos seus irmãos, como rei de Israel, mesmo Saul estando no trono, e a partir daquele dia, depois daquela unção, o Espírito Santo passou a agir na vida de Davi. Isso significa que no Velho Testamento, algumas pessoas recebiam essa unção, e essas pessoas que recebiam essa unção, o Espírito Santo passava a agir na vida deles. Os sacerdotes eram assim, e os reis eram assim. Então, quando a gente fala em unção com óleo, e nesse texto, isso não eram cosméticos. Está alguém doente, passe uma pomadinha, passe um remédio. Ele está dizendo que tem um simbolismo espiritual por trás de tudo isso. Você chama a liderança da igreja, e eles vão orar, e uma oração da fé em nome do Senhor, e quem vai agir é o Espírito Santo. É Ele quem cura, é Ele quem sara, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu não curo, eu não saro, eu não convenço do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que tem que ser feito com um óleo, para que nós lembremos de quem é que está fazendo isso. Por isso que a oração é feita em nome do Senhor, para que a autoridade não seja feita em meu nome. Eu não sou curandeiro, eu não sou o pajé da tribo. Eu sou aquele que Deus me colocou como autoridade dentro da igreja. E com essa autoridade, eu tenho em nome do Senhor a possibilidade de fazer a unção com óleo, para que o Senhor seja representado. Porque dessa forma se estabelece a responsabilidade. Não é qualquer um que faz, e é feito no critério da autoridade
em nome do Senhor, lembrando que é o Espírito Santo quem faz. A unção, ela é, portanto, a prática exercida pelos presbíteros que em nome do Senhor, e este é o limite da cura, acontece somente pelo nome do Senhor. O óleo que eu uso, quando eu trabalhava no Morumbi, a gente usava óleo Mazola. Até que um dia a esposa do pastor Lisânias, até que entrou, e quando viu aquilo, ficou revoltada. Falou, é isso que vocês usam? Eu disse, Teca, nós somos óleo. Homem, a Bíblia mandou usar óleo, esse é o óleo que a gente trouxe. Ela saiu, comprou um recipiente de prata, e a partir dali a gente tinha um recipiente de prata bonito. Eu já ganhei óleo com canela em pau dentro para a gente ungir, óleo que veio de Israel, já ganhei óleo de um monte de lugar. O que eu gosto é um do Boticário porque é cheiroso. Porque o óleo em si não tem função nenhuma, a não ser fazer lembrar de que é o Espírito Santo que age na vida daquela pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem cura. E nessa igreja, pela graça de Deus, Deus tem curado muita gente dessa forma. A tarefa de Deus, Deus cura o enfermo através da oração da fé. A oração feita com fé, diz o texto, curará o enfermo. Deus levanta o enfermo, o Senhor o levantará. E Deus perdoa o enfermo, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Olha que coisa interessante. Nenhuma dessas três coisas eu, como pastor, eu posso fazer. Eu não curo, eu não levanto e eu não perdoo. Quem cura é Deus, quem levanta é Deus e quem perdoa é Deus. Por isso que a oração é feita em nome do Senhor, através da unção, simbolizando a ação do Espírito na vida daquela pessoa. Porque aí Deus vai curar, vai levantar e vai perdoar. Deus faz, Deus faz. E aqui a gente encerra o conceito de que por quem devemos orar. Nós devemos orar por quem está enfermo. E essa igreja precisa crescer nisso. Tem gente enferma, a gente às vezes nem sabe que o sujeito está enfermo, nem sabe. E alguém chega, você nem foi visitar, puxa vida, eu nem sabia. Eu nem sabia. Porque não é minha obrigação a visita. A Bíblia também diz que tem que se chamar. Tem para algumas pessoas que eu mando o texto falando, olha, veja se Deus fala no seu coração. Se você quiser, você chama. É você quem chama, não sei o que vou. O texto diz que se está alguém enfermo, que ele mande chamar os presbíteros, os pastores, os líderes. Às vezes eu nem sei. Terceira oração, orar por quem está no comando e pela nação. Eu não sei nem se eu preciso pregar sobre isso, porque semana passada foi brilhante a mensagem do Leandro. Brilhante. Quem não esteve aqui semana passada, deve ir à internet e assistir a pregação do pastor Leandro Peixoto aqui na igreja. Foi brilhante, brilhante. Pois bem, mas o texto diz assim, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. A primeira característica deste texto é que Elias orou pela nação decadente espiritualmente. Elias viveu num período de Israel onde o rei era Acabe e a sua esposa era Jezabel. Os dois eram do mal, aprontaram de tudo, não só na roubalheira, mas principalmente na desmoralização de Deus dentro daquela nação, trazendo outros deuses para aquela nação, distanciando o povo de Israel do vínculo com o Deus verdadeiro, promovendo uma
uma baixaria, um vínculo com qualquer outro Deus, e fazendo com que o Deus verdadeiro fosse esquecido. E Elias estava enxergando tudo isso e vendo o sofrimento, porque quando se afasta de Deus, a injustiça, a corrupção, a imoralidade, tudo isso é aplicado dentro de uma nação. E aquilo estava fervendo em Israel. E Elias viu tudo aquilo e se lembrou do texto de Deuteronômio que dizia o seguinte: se vocês buscarem outros deuses, o castigo de vocês é que Deus vai suspender a chuva. Lembrou da oração de Salomão, quando Salomão foi ungido rei e entendeu que ele seria o sucessor do seu pai Davi. Salomão diz assim: Senhor, se nós nos desviarmos e buscarmos outros deuses, que o Senhor suspenda a chuva sobre a nossa nação. Interessante esse texto hoje, hein? Interessante esse texto hoje. É de se pensar, no mínimo. Pois bem, Acabe sabendo, Elias sabendo disso, ele chega na presença de Acabe e ele diz: tão certo como o Senhor vive, cuja face eu estou, 1 Reis 17, não vai chover nessa terra, até que eu diga novamente que se chova. Vai ter ousadia sim. Vai ter ousadia. E diz que por 3 anos e meio, nem chuva e nem orvalho houve em Israel. Nada. O volume morto estava mais do que morto. Até que um dia, ele volta e diz: está na hora de mudar. E ele ora, se eu não me engano, por 7 vezes. Ele pede para Deus mandar chuva. E ele pede para o seu menino, aquele que trabalhava com ele, diz: seu menino, vai lá ver o que está acontecendo. E o menino ia na beira do monte, assim, do penhasco, e olhava para o mar e dizia: está nada, o céu está limpo, não tem uma nuvem no céu. Tá bom. Segunda vez ele mandou e nada, terceira vez ele mandou e nada, até que na 7ª vez o menino volta e diz, depois de Elias ter insistido muito, o menino volta e diz: eu estou vendo uma nuvem do tamanho de uma mão. Aí Elias diz: vai lá avisar Acabe para pôr a capa e eu abrir o guarda-chuva e ir para debaixo do coberto, do gazebo, porque vai vir chuva. O Senhor está mudando a história de Israel. Ele enfrentou e orou muito por uma nação decadente espiritualmente. A decadência espiritual de Israel incomodou de tal forma Elias, que ele se levantou e se tornou um homem de oração. Quantos de nós temos orado pelo nosso país? Ou para nós, o que a gente tem dito é melhor a gente ir embora desse país. Quem tem encarado isso como uma nação que é decadente espiritual, e o que essa nação precisa é de um avivamento. E portanto eu vou ser ousado como Elias, mas eu vou orar como Elias. Segunda coisa, é que ele orou mesmo sendo cheio de falhas. Porque talvez na sua cabeça o que você pense é o seguinte: caramba, Elias deve ter sido aquele cara que um dia Deus estava no trono e disse: hoje eu vou preparar um super-herói espiritual. Eu estou inspirado, hoje eu acordei bem, levantei bem, animado. Então eu quero criar o cara. Vou criar Elias. E Deus vai lá e prepara Elias. Na verdade, Elias era como nós, como eu e você, cheio de falhas.
Ele foi sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas lutas. Ele teve medo, ele fugiu, ele sentiu depressão, ele pediu para morrer, ele fez de tudo um pouco, e ele sentiu de tudo um pouco. Ele era um homem humano, como eu e você. A diferença é que o texto de Tiago diz que muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. É que Elias se portou como um justo. E se portar como um justo é orar com o coração. É orar fervorosamente. Significa orar com perseverança e intensidade. Tiago 1, quando ele diz que nós estamos passando por aflições, a gente tem que levar em consideração a perseverança. E a oração significa que eu oro um pouco agora, eu oro um pouco mais depois eu oro mais, eu oro, e eu não canso até que a situação mude. Mas eu continuo orando, até que a situação mude. É intensamente, é perseverança, é fervorosamente. Portanto, a gente olha para Elias e diz: nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que orar por quem está no comando. Nós temos que orar contra essa corrupção. Nós temos que pedir para Deus descer a mão, como desceu com Jezabel e como desceu com Acabe. Nós precisamos disso. Que Deus pese a mão no meio desse povo político corrupto. Que a justiça de Deus venha, para que haja paz, para que possamos viver uma vida mansa e tranquila, como Paulo ensina a Timóteo. Orem por aqueles que exercem autoridade, orem pela liderança. Senhor, tem corrupto aqui em Vinhedo, que a gente conhece, ou o Senhor salva essa alma do inferno, ou taca-lhe pau, Deus. Taca-lhe pau, para que esse povo tenha temor. Porque tirar do pobre em causa própria, Senhor, taca-lhe pau. Taca-lhe pau, isso não é justo. E eu tenho que buscar o reino e a justiça. Senhor, e aí a gente pode dizer as corrupções todas. Mas oração. Quarta oração que Deus responde: orar por aqueles que se desviaram. O texto diz assim: meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. A Bíblia nos ensina que há sempre o perigo de uma pessoa se desviar da verdade. Sempre o perigo. Hebreus 2:1 diz assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu vou me apegar com firmeza, para nunca me desviar dessa verdade. Porque é possível se desviar. Cada vez mais eu creio o seguinte, gente. Pastor Ari me ensinou, Ari Veloso, aquele pastor que me criou, e ele pregava para o Morumbi lotado. Ele dizia: se 30% dessa igreja entendeu o que é salvação, eu acho que é muito. Mas talvez maior parte de vocês ainda não tenham entendido o que é salvação. Recentemente eu estava lendo um livro, e dizia uma citação do Billy Graham, um grande evangelista, talvez o maior evangelista de todos os tempos. E diz que quando ele pregava, ele dizia: se 20% do meu auditório entendeu o que é salvação, é muito. Porque eu acho que a maioria de vocês ainda não entendeu. Eu acho que eu parei de ler. Porque as estatísticas, ou o percentual está diminuindo a cada leitura que eu faço. Ouvindo o Ari, e depois lendo o Billy Graham, de 30 já caiu para 20. Mas o fato é que o pecado na vida de um crente é pior do que na vida de um não crente.
O problema é que muitos ainda não entenderam o que é salvação. E por isso que o pecado não está fazendo tanta diferença. Porque Coríntios diz que pecado na vida do cristão, no momento da ceia, se ele não avalia sério, ele diz, se você não leva o pecado a sério, é por isso que muitos de vocês estão dormindo, alguns já dormiram, ou seja, já morreram por causa do pecado. Porque o pecado leva à morte, morte física. Por isso que é necessário você pensar, eu estou levando Deus a sério de fato, eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu já saquei que negócio é esse. Sabe, é me render e é lutar contra o pecado. Porque pecado é coisa séria. E na vida do cristão. A Bíblia diz que quando um crente se desvia, nós devemos falar de Deus para ele. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, por cada um, para que também não seja tentado. Eu tenho que chegar para essa pessoa e dizer, cara, você está louco. Você conhece o Deus que morreu na cruz por causa desse pecado? E você está sendo leviano com o seu pecado, você se desviou, você voltou à prática daquilo que você não deveria praticar. Para com isso. E se o cara é crente de verdade, ele volta. A Bíblia diz que a gente deve falar de Deus para aquele que é cristão e está desviado. Mas a Bíblia diz que a gente deve falar para Deus daquele que está desviado. Que a gente tem que colocar essas pessoas em oração. Se alguém se desviar, a gente vai apontar o caminho errado dessa pessoa, mas a gente vai orar por essa pessoa, vai orar por essa pessoa, vai orar por essa pessoa. George Miller dizia que ele acreditava muito na oração, muito, e que por todos aqueles a quem ele orou, Deus se fez presente na vida daquelas pessoas e eles se converteram. Quando ele morreu, da lista que ele tinha de oração por salvação, somente 2 pessoas não haviam sido salvadas. 2 filhos de amigo deles, que se salvaram, se converteram, alguns anos depois da morte dele. Mas ele dizia, eu acredito que se nós oramos, as pessoas se convertem. Se nós oramos, as pessoas se convertem. Se nós temos que pensar num resumo de tudo isso, nós temos que orar por quem enfrenta dificuldade, orar por quem está enfermo, orar pela nação e orar por aqueles que se desviaram. Esse é o projeto, é base para 2015. Isso vai permear os nossos encontros de oração este ano. Nós vamos ser, sim, uma igreja reconhecida por isso. Uma igreja que ora, mas não por um carro novo. Que ora, mas não por um emprego novo. Que ora, mas que ora com essas características. Por quem está enfrentando dificuldade, Senhor, transforma essa pessoa. Por quem está enfermo, Senhor, se está pecado, faça ela ser convencida de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. Que ela confesse esse pecado, que ela seja curada, que ela seja levantada e que ela seja perdoada. Senhor, a nossa nação, ela vive perdida. Senhor, nos torna intercessores, que a gente batalhe em oração contra a corrupção e vamos orar por aqueles que se desviaram, porque muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo, muito pode. Eu queria te desafiar a se tornar um homem ou uma mulher de oração esse ano, além de todo o desafio pelo estudo da palavra, um homem e uma mulher de oração esse ano.
Para isso eu queria que você assumisse esse compromisso já. Você fechasse os seus olhos, que você abaixasse a sua cabeça. Se você quiser ajoelhar, você pode ajoelhar. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar. Mas que você chegasse diante de Deus falando: Senhor, transforma essa minha vida pacata espiritualmente numa vida de um guerreiro espiritual. Que eu seja como Elias, que eu enfrente reis, que eu enfrente nação, mas que eu enfrente de joelhos, orando, orando, orando. Por isso esse é um tempo entre você e Deus. E daqui a pouco eu vou orar também. Mas gaste um tempo agora. Esse é o meu desafio para você.